Boa noite, amigos. No ar o Casaca no Rádio, um programa 100% vascaíno. Rio de Janeiro, dia 19 de março de 2018, são 21 horas e 42 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas, Rodrigo Alonso e Yuri Gaspar. Na parte técnica, o Leonardo Miranda. Eu sou o Sérgio Frias. Inicialmente, vamos ao boa noite do Rodrigo Alonso. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Boa noite, família vascaína, amigos casaquistas. Bom, tivemos uma semana aí com dois jogos decisivos, né, para o futuro do Vasco nas duas competições. Eu digo decisivo, apesar de ter sido uma estreia, mas esse jogo contra a Universidade do Chile, a gente pode dizer que era um jogo chave, pelo fato de se tratar, na minha opinião, da equipe mais fraca do grupo, e não só pelo fato do Vasco atuar em casa. Eu acho que os jogos em casa da Libertadores, o Vasco tem a obrigação de vencer, e o que agrava mais o péssimo resultado desse jogo de terça-feira foi que, como eu disse, a gente perdeu para a equipe que, teoricamente, é a mais fraca do grupo. O Vasco, então, ele agora vai ter que recuperar esses pontos, né? A gente imaginava aí nesse turno, né, que seriam os 3 primeiros jogos, o Vasco atuando 2 vezes fora e uma em casa, nós conquistássemos entre 4 e 5 pontos. Para conquistar mais pontos no chamado, digamos, retorno, né, que seriam o Vasco atuando uma vez fora e 2 em casa. Então a gente vai ter que recuperar esses pontos perdidos. Se o Vasco tem a intenção de continuar brigando aí por uma classificação na Libertadores, a gente vai ter que pegar o Cruzeiro lá e vai ter que vencer. Eu acho que nem o empate seria tão positivo, porque depois a gente vai pegar o Racing, e eu acredito que o jogo contra o Racing vai ser mais complicado do que o jogo contra o Cruzeiro. E tivemos o jogo desse domingo contra o Botafogo. É um jogo que foi também decisivo para o Vasco, para as ambições no campeonato estadual. A gente conquistou aí uma boa vitória. Eu acho que o Vasco atuou melhor do que na partida anterior, até porque também acho que é praticamente impossível jogar pior do que a atuação que a gente teve contra a equipe chilena. Gostei da mudança tática que o Zé Ricardo fez, né, de colocar ali o André Rios mais pelo lado do campo e centralizando ali o Riascos. Acho que a gente conseguiu achar uma participação ofensiva do Vasco maior do que estava acontecendo anteriormente nesse jogo, mesmo contra a Universidade do Chile. O Vasco foi praticamente nulo no ataque. Então eu acho que o Vasco está entrando nos trilhos, a equipe está se encontrando. É uma pena que precisou uma derrota para poder conseguir achar um esquema para o Vasco que fosse mais produtivo. Eu acho que a insistência com o Wellington, realmente o torcedor do Vasco não consegue entender. É um jogador que em 2018 não teve uma única boa atuação. Então a gente pode dizer aí que nesse jogo contra a Universidade do Chile, infelizmente, a gente teve o dedo do Zé Ricardo nessa derrota. E, por outro lado, nessa vitória contra o Botafogo, a gente também teve o dedo do Zé Ricardo. Então, acho que está na hora do nosso professor aí colocar em prática o que é melhor para a equipe. Eu acho que tem que manter aí esse esquema que ele usou nesse jogo contra o Botafogo para que a gente se recupere, repito, porque o Vasco agora precisa de todas as formas de uma vitória nesses próximos 2 jogos, contra o Cruzeiro e o Racing, na competição, que é a competição principal. A gente quer ganhar todos os campeonatos que o Vasco disputa, é óbvio, o Vasco entrou, tem que disputar para ganhar, mas a gente sabe que o principal objetivo desse ano é a Taça Libertadores. Então, que a gente se recupere aí na próxima partida. E gostaria só, antes de encerrar o meu boa noite, de lamentar a repercussão que a imprensa fez em relação a esse lance do Rildo, colocando nele a pecha de jogador desleal, como se ele tivesse entrado naquela jogada para quebrar o jogador do Botafogo, que não é verdade. Ele pode ter sido imprudente, e foi imprudente, mas foi uma dividida. Eu acho que deslealdade, a gente pode lembrar um lance aí, os mais antigos, foi quando o atleta do Bangu quebrou o Zico,
vocês se lembram, né, daquela entrada que foi de frente, foi uma sola no joelho do atleta do Freguês da Gávea, do Gelinho de Quintino, e aquilo sim foi desleal. Agora, esse lance do Rildo não teve nada de desleal. O Rildo foi imprudente e, infelizmente, o atleta do Botafogo também. Porque ele ali naquele lance, quando ele foi na dividida da forma que ele foi, ele também assumiu o risco. A diferença é que ele foi por baixo, o Rildo veio por cima. Ali foi, repito, uma disputa de bola, aconteceu essa infelicidade, espero aí, torço pela recuperação do atleta do Botafogo, mas o próprio Rildo também se lesionou num lance de jogo, logo depois ele teve esse problema no ombro. Futebol é um esporte de contato, e eu acho que a gente não pode também, porque a consequência do lance foi uma fratura que o jogador que participou do lance tenha ido para quebrar. E a gente, infelizmente, viu isso na imprensa, nos comentários. Até na hora do lance, o próprio comentarista do Premier disse que, com as palavras dele, que seria no mínimo para cartão amarelo, quer dizer, na hora do lance eles não vaticinaram que teria que ser expulso, e aí depois, quando você reprisa, e a câmera lenta ela realmente dá um impacto maior na imagem, fica a impressão de que o jogador tenha ido para quebrar, o que é uma grande besteira isso, mas infelizmente, em se tratando de Vasco, a gente não se surpreende mais. Então, estão fazendo aí essa campanha de querer colocar nele, repito, a pecha de desleal, o que não é verdade. O Rildo vai ficar fora aí de qualquer forma, independente de punição que ele venha tomar maior, por causa da lesão dele, mas é um jogador que vinha sendo importante para o Vasco, né, pela velocidade que ele bota ali pela lateral do campo, mas o Vasco vai ter que se virar sem ele agora. Eu acho que mantendo esse esquema aí do Zé Ricardo, a gente pode conseguir se recuperar aí na competição sul-americana. Boa noite. Muito bem, o boa noite agora é do Yuri Gaspar. Boa noite, família vascaína, grande honra, um prazer imenso estar aqui no Casaca no Rádio mais uma vez ao vivo, contando com nossa incrível audiência casaquista, vascaína, que defende o Vasco contra tudo e contra todos. Grande abraço, Sérgio Frias, Rodrigo Alonso, Leonardo Miranda, todos os casaquistas aí. A gente ficou uma semaninha fora, a gente volta hoje cheio de novidades, a gente vai falar sobre o jogo. Realmente, a gente deu mole nesse primeiro jogo, acho que essa virose atrapalhou muito o Vasco, coisa esquisita, né? Um jogo importantíssimo desse, a gente ter esse piriri danado aí, mas a gente tem tudo para se recuperar. A gente lá, Vasco e Grêmio, a gente perdeu o Libertadores lá, o primeiro jogo 1-0, inclusive eu estava lá no Olímpico, e agora a gente vai recuperar agora contra o Cruzeiro e depois contra o Racing. A gente vai reverter essa situação. O Vasco é gigante, a torcida do Vasco lotou, fez uma bonita festa no São Januário, poderia ter incentivado mais o time, porque nesses momentos tensos, é um jogo tenso, um jogo importante, decisivo, a gente realmente precisa da torcida. E a gente, contra o Botafogo, ela se comportou bem melhor, cantou muito mais. Você vê que o Vasco parece que se motiva muito, né, com a torcida do Vasco, os cânticos. Então a gente espera aí a recuperação tanto na Libertadores, o estadual a gente já está se recuperando. A gente jogou uma partida relativamente boa contra o Botafogo, apesar de todos os desfalques, todo esse problema de origem viral, essa questão do nosso jogo decisivo Libertadores, e a gente vem aí se superando e temos tudo agora para ganhar o estadual e fazer um bonito na Libertadores, quem sabe nosso tricampeonato, e que todos os jogadores se empenhem. A gente vai falar aqui de diversos assuntos, né, inclusive esse do Juninho. O Juninho fala que o Rildo teria que tomar uma punição exemplar, né? Então a gente vê como que ele é. O Zé Ricardo falou muito bem na entrevista que foi o lance de jogo, que não foi maldade, que o Rildo não é maldoso, e o lance em si, quem viu na hora não percebeu essa maldade, viu, como o Rodrigo falou, a questão do lance, né, da televisão câmera lenta choca, porque é uma contusão muito feia, né? Mas que ele se recupere logo. O Rildo, infelizmente, também se machucou, ele
caiu de mau jeito, parece que teve uma luxação no ombro, que ele se recupere logo. Um jogador que tem nos dado muitas opções ali pelo lado esquerdo, um jogador muito bom, né? Que se identificou muito com o Vasco, junto com o De Sábado também, que tem feito boas partidas. A gente realmente espera aí, vamos ver se esse Bruno, cabeça de área, chega para somar muito, porque aqueles chutões do Wellington no jogo da Libertadores chateou bastante, achei totalmente desnecessário aquilo, mas vamos torcer aí para que dê tudo certo e espero que aproveite o Casaca no Rádio hoje, lembrando que a gente sempre pede aquela palhinha aqui no WhatsApp do Casaca, que é o 971-693-694. Obrigado, boa noite a todos, aproveitem. Muito bem, é a palavra do Rodrigo e do nosso Yuri Gaspar. Nós tivemos uma série de jogos que ocorreram nesse período, em que, entre o último programa Casaca no Rádio, que foi na semana retrasada, e o programa de hoje, nós vamos falar especificamente, mais abertamente, mais alongadamente, dos jogos contra a Universidade do Chile e contra o Botafogo. Mas, de qualquer maneira, temos que ressaltar que o Vasco, no Campeonato Estadual Taça Rio, jogou na antepenúltima rodada contra o Fluminense, empatou de 0-0 no dia 7 de março, jogo no Engenhão, disputado numa quarta-feira, uma partida equilibrada. O Vasco, na ocasião, atuou com 3 zagueiros, conforme o Fluminense atua, um estilo muito parecido, um esquema muito parecido com o do Fluminense, e o placar final foi de 0-0. O Vasco, no jogo seguinte, contra o Madureira, no sábado, com uma equipe mista, venceu a equipe do Madureira por 3-1. Os gols do Evander aos 15 minutos do primeiro tempo, uma falha do goleiro do Madureira, falha gritante, um frango. O André Gios de pênalti aos 32 do primeiro tempo. O Igor do Madureira diminuiu aos 5 e o Rildo aos 9 do segundo tempo ampliou para o Vasco. Placar final de 3-1. O Vasco podia ter feito mais gols. A equipe do Madureira não teve como conter o time misto do Vasco. E aí ficou a grande esperança, a grande expectativa da torcida do Vasco, de uma boa apresentação, de uma apresentação com vitória, no dia 13 de março, terça-feira última, em que o Vasco enfrentava, como disse o Rodrigo, a equipe considerada a quarta força do grupo, teoricamente. Até houve um apanhado sobre o valor, o custo dos jogadores do Vasco, quanto custa o elenco do Vasco e quanto custa o elenco do Universidade, ou quanto vale o elenco do Vasco, quanto vale o elenco do Universidade, se for de preferência do ouvinte, que assim seja dito. O Vasco mostrou que tinha um elenco, aliás, o histórico, né, o histórico recente mostrou que há um elenco no Vasco hoje muito superior, em termos quantitativos, ao elenco da Universidade do Chile. Mas, na verdade, na partida, não foi o que se viu. A Universidade do Chile jogou uma partida claramente para empatar, buscando empate de 0-0, mas, vez por outra, ia na frente, atrapalhava o Vasco, né, com a marcação em linha alta. O Evander fez um primeiro tempo muito ruim, se deslocando muito pouco na sua área, que é a área de meio campo do círculo central para intermediário do adversário. É um lugar em que o jogador que arma o time ele tem que se deslocar o tempo todo para receber a bola, para tentar fazer com que as jogadas saiam por ali. Uma coisa que, por exemplo, o Nenê fazia com 30 e tantos anos, né? 35, 36 anos, 37 anos. O Evander tem 20, tem que fazer com a mesma intensidade ou mais intensidade ainda para poder organizar o jogo. Então o jogo começa ali com ele, e ele realmente foi inoperante no primeiro tempo. O Vasco chegou a um cruzamento do Riascos a acertar a trave da equipe da Universidade, mas foi muito pouco, praticamente a única oportunidade. O segundo tempo teve um problema de uma substituição, o De Sábado saiu, não era ele que deveria sair, mas no dia seguinte foi dito que ele saiu porque ele pediu para sair, porque ele não estava mais bem condicionado fisicamente, o que faz com que a substituição seja aceitável. Mas, de qualquer maneira, o Vasco, sem a opção do Thiago Galhardo para entrar no lugar do Evander, porque estava suspenso, o Vasco buscou outras alternativas e não deu certo. A verdade é que uma partida estava 0-0, o Vasco teve uma grande oportunidade para marcar o seu gol, por volta dos 25, 26 minutos do segundo tempo. Não marcou o cruzamento do Pikachu e a entrada do Rildo de cabeça, sozinho, ele cabeceou, o goleiro rebateu, o Riacho não conseguiu fazer o gol no rebote.
E, posteriormente, cerca de 3 minutos depois, a equipe da Universidade fez um gol, onde houve uma falha clara do zagueiro do Vasco, Paulão, e também do próprio goleiro Martin Silva. A bola passou por baixo do corpo do Martin Silva, que até ali fazia uma boa partida, como o Paulão até ali não comprometia. Há uma coisa importante a ser dita em relação ao comportamento da torcida do Vasco. A torcida do Vasco lotou, fez uma bela festa antes do início da partida, com os fogos foram soltos em São Januário, e a torcida também fez várias ações, vários movimentos para trazer o time do Vasco para junto dela e para vibrar com a equipe. Mas ela, à medida que o tempo foi passando e o Vasco não conseguiu construir um bom futebol, fazer um bom jogo, criar muitas chances de gol, empolgar ela, a torcida também passou a não acreditar tanto, ou pelo menos a não se manifestar tanto, demonstrar a não crença na pouca manifestação que teve. E no final do jogo começou a vaiar determinados jogadores. Eu falei aqui que o Evandro jogou muito mal no primeiro tempo, no segundo tempo chegou um determinado momento que ele foi jogar de volante, o Vasco buscou o gol e ele também não conseguiu ser efetivo nessa posição, o Paulão falhou no gol, o Martin Silva, por exemplo, falhou, mas não se pode começar a marcar jogadores no meio do jogo. Isso não adianta, isso não resolve. O nervosismo da equipe do Vasco nos últimos 15 minutos foi flagrante. Esse nervosismo poderia ser trocado por entusiasmo vindo da bancada. É no momento difícil que você tem que dar o apoio para os jogadores. O jogador falhou, ele vai jogar, vai continuar sendo titular, vai ter mais 5 jogos na Libertadores, você vai ter que contar com ele. Então esse é o momento de chamar o time, dar apoio ao time para que o time consiga a reação. Saiu um gol do adversário aos 29, 28, 30 minutos do segundo tempo, então nós temos 15, 18, 20 para tentar fazer o gol de empate, que é importante para nós. Se nesse momento nós começamos a vaiar jogadores e a deixá-los intranquilos em campo, vai piorar, não vai melhorar. Então foi um jogo em que o Vasco ficou aquém, a torcida do Vasco está de parabéns por tudo que fez antes da partida. Mas no decorrer do jogo, e principalmente, não digo no decorrer do jogo antes, no 0-0, mas principalmente no pior momento, no 1-0, você estar em São Januário, jogando em São Januário, foi melhor para a equipe do Chile. Essa aqui é a realidade. Porque a equipe do Chile, a equipe da Universidade do Chile, jogou absolutamente à vontade nos últimos 15 minutos com a forma como a equipe do Vasco se desesperou em campo e a forma como a torcida se comportou diante disso, que uma coisa leva a outra. Então o torcedor tem que entender, a Libertadores é um torneio dificílimo, os jogos são todos complicados. Você tem uma oportunidade de ganhar uma partida em casa, ou de empatar um jogo em casa que está perdido, é a tua torcida que pode levar isso. É a tua torcida que pode fazer com que haja condição para que se chegue nesse resultado. A história já cansou de demonstrar ser essa uma condição sine qua non do torcedor do time da casa. Os senhores imaginam que o Vasco estivesse jogando na primeira rodada no Chile, estivesse vencendo por 1-0 aos 30 do segundo tempo, que a torcida da Universidade do Chile ia começar a vaiar seus jogadores? Claro que não. Ela ia empurrar o time para tentar empatar o jogo. Então, esse tipo de comportamento precisa ficar claro. Ele exime o time de uma má partida? Claro que não. Ele exime o jogador A ou B que falhou? Claro que não. Mas isso é um ponto de partida para que se consiga resultados. Na hora em que está ruim, você tem que dar mais força. Porque você, torcedor com estádio cheio, que vai pôr diferença para a equipe conseguir resultado. Esse é um ponto fundamental que precisa ser entendido. E isso, nesse caso, só perdeu o Vasco naqueles últimos 15 minutos. Não adiantou, o Paulão continuou como titular, o Wander continuou como titular. Não é isso que vai resolver, não é essa vaga que vai trazer uma situação benéfica para o Vasco. Isso não é absolutamente nada. Mas o torcedor está chateado porque ele foi no estádio para ver uma grande atuação, sabia que a equipe do Chile era a quarta força da competição. Sim, mas dessa chateação podia surgir um alívio, podia surgir um outro tipo de emoção, se a própria torcida ajudando, quem sabe esse time fosse ganhar corpo para conseguir o gol de empate, que seria importante para o Vasco.
Porque você tem um empate, você fica numa situação que, olha, deixei de ganhar um jogo em casa, tem que ganhar um fora. Deixei de ganhar um jogo em casa, tem que ganhar um fora. Quem sabe na última rodada eu ganho desse time e resolvo a minha situação no grupo. Agora ficou mais complicado, vai empatar o pelo menos ganhar um para ir para a quarta rodada nessa situação. Então, há de se entender isso. Esse jogo é o primeiro jogo da Libertadores, haverá outros jogos. Nós teremos a oportunidade, a torcida vai ter a oportunidade de apoiar. Tem que entender isso. No momento, é a hora de dar mais gás da arquibancada, das sociais, dar mais gás das arquibancadas, das sociais, para o time em campo. Esse fica o recado nosso, nós já falamos sobre isso inúmeras vezes, independentemente da qualidade do time, da atuação do time. O momento do revés, o momento do placar favorável à torcida do Vasco tem que ser agir dela, ela pode exercer, principalmente. Para falar da vitória do Vasco sobre o Botafogo, vou pedir aqui para o Rodrigo Alonso tocar no assunto, se ele quiser também fazer algum comentário a respeito da partida contra a Universidade do Chile, mas para que ele faça um resumo do jogo Vasco-Botafogo, depois eu quero falar também algumas questões inerentes dessa partida de ontem no Engenho. Vamos lá, Rodrigo. Sérgio, sobre esse jogo contra a Universidade do Chile, só repetindo aqui o que eu falei no meu boa noite, como você citou aí, na verdade a saída do De Sábado não tinha sido uma opção do treinador, né, que na hora o torcedor do Vasco acreditou que tenha sido isso, depois a gente soube que foi uma lesão, mas eu acho que ele errou na hora de fazer a substituição, de colocar o Rios e recuar o Evander. Eu acho ali que no lugar do De Sábado ele podia ter posto o Andrei, ia dar ali uma pegada maior no meio, também ia dar uma qualificada ali naquela chegada ao ataque, coisa que o Wellington não consegue fazer, e mantinha o cabeça de área. Eu acho que a intenção do Zé Ricardo de colocar o Vasco muito ofensivo abriu muito o meio de campo do Vasco, deu muito espaço para uma equipe que claramente veio para empatar. A Universidade do Chile veio para o Rio de Janeiro para empatar, e aquele gol de lateral é uma coisa absurda, né? Aquilo ali eu sinceramente não me lembro. A gente sabe que tem saído muitos gols em laterais, mas aquele lateral que o jogador dá um impulso e joga a bola no meio da área para o atacante do adversário fazer de cabeça. Agora, da forma como foi, o cara deu um passe com a mão, né, nas costas do Paulão, que felizmente atuou muito mal, falhou novamente também no jogo contra o Botafogo, agora no segundo gol do Botafogo. Então, eu acho que, como eu disse, teve o dedo do Zé Ricardo por essa questão dele ter, por causa de uma lesão, ele ter tirado o De Sábado, mas ele ter colocado o Rios. Na verdade, na minha opinião, ele deve ter colocado o Andrei, porque isso aí deu muito espaço para a equipe chilena vir para cima do Vasco, né, e acabou acontecendo o que a gente viu, de sair um gol, e é lógico, o Vasco extremamente nervoso desde o início do jogo. E sobre essa questão de vai, eu canso de falar isso, já falei algumas vezes aqui no programa, eu nunca vi jogador de futebol passar a jogar melhor sob vaias. Eu não consigo, eu tento pensar com a cabeça de quem está vaiando, se ele, quando vai, o torcedor que vai, ele acha que essa vaia vai fazer com que o jogador passe a atuar melhor. Eu acho que é meio óbvio que isso vai trazer um nervosismo e é claro, por mais frio que seja o atleta, ele vai sentir. E a gente não está querendo colocar a culpa aqui no torcedor, mas o torcedor também, nesse momento, ele pode empurrar a equipe. Se o Vasco, como eu já disse, não está conseguindo na técnica, pode conseguir na raça. E é lógico que o torcedor, ele é o 12º jogador, ele apoiando, gritando, isso motiva o atleta, mas enfim. E em questão de números, que eu dei uma passada rápida no meu boa noite, eu fiz um levantamento na Libertadores de 2017, das 16 equipes classificadas para a fase seguinte, 13 equipes fizeram entre 10 e 13 pontos. 5 equipes fizeram 13 pontos, uma equipe fez 12 pontos, 2 equipes fizeram 11 pontos e 5 equipes fizeram 10 pontos. Tiveram 3 equipes que se classificaram fazendo 9 e 8 pontos, mas isso foi exceção. Então, a regra, o númerozinho mágico é 10. Então, o Vasco, como está com 0 por enquanto, o Vasco tem mais 2 jogos nesse turno, eu acredito que o Vasco precise aí para
como eu tinha falado, de 4 a 5 pontos no turno, né? Então, a gente, para conseguir 4 pontos agora, tem que ter uma vitória e um empate. O Vasco não pode mais pensar em derrota. E no retorno, contando com as 2 vitórias em casa e, no máximo, um empate fora, que seriam de 10 a 12 pontos. Quer dizer, o Vasco ainda consegue chegar a 10 pontos se ele conseguir agora uma vitória e um empate. Agora, se a gente conseguir apenas um empate, a gente vai ter que ganhar as 3 do retorno para chegar a 10 pontos. Então, eu acho que o Vasco precisa se sacrificar aí. Eu acho que o Zé Ricardo tem que arrumar um esquema aí, estudar a equipe do Cruzeiro e do Racing, porque a gente tem que conseguir uma vitória agora de qualquer forma. Sobre a partida de ontem, o Vasco, na minha opinião, foi melhor no primeiro tempo. Como eu disse, essa variação que o Zé Ricardo fez, né, de colocar o André Rios pelo lado e o Riascos mais centralizado, isso deu uma outra cara para a equipe do Vasco. O Riascos, a gente cansa de cobrar aí o André Rios como um goleador. Ele não é goleador, ele veio da Argentina, ele na própria equipe que ele atuava lá, esqueci agora o nome da equipe de lá, ele também não era centroavante. Ele é um jogador que ele é mais de recuar, ele ajuda na marcação, ele é mais um cara do passe. Então, eu acho que isso melhorou a parte ofensiva do Vasco. Ele participou aí diretamente de 2 jogos, de 2 gols, aliás, um que ele deu o passe, deu o passe para o gol do Riascos e fez o seu gol. E também destacar aqui a atuação do Henrique nas 2 partidas, né, que, aliás, nas últimas partidas o Henrique tem atuado muito bem, tem sido um jogador também fundamental. O Vasco no segundo tempo, para mim, na minha opinião, não houve pênalti naquele lance do Botafogo. Foi uma jogada de ombro ali, uma disputa de ombro. A bola não estava no domínio do jogador do Botafogo, então ali era uma bola em disputa. A gente cansa de ver esse lance em lateral, em meio de campo, e o juiz não dá falta. Enfim, ele marcou o pênalti ali logo no início. A gente sabe que isso motiva a equipe adversária. O Botafogo partiu para cima. O Paulão, na minha opinião, falhou naquele lance do gol de cabeça. Mas eu acho que o Vasco continuou bem e o que foi fundamental nessa vitória foi a atuação do Paulinho, que entrou ali no segundo tempo e foi muito bem. O Paulinho, na minha opinião, foi o melhor jogador do Vasco. É um garoto novo. Eu sei que a gente, muitas vezes, eu voto que ele seja titular, mas entendo o torcedor que acha que ele ainda não tem experiência ou vai sentir, mas eu acredito que ele tem que ter mais oportunidades começando a partida. Ele mudou a cara do jogo, infernizou a defesa do Botafogo. Então, eu acho que está na hora do Zé Ricardo começar a pensar num esquema aí. Eu até posso chutar aqui um esquema do Vasco, o meio de campo e ataque do Vasco com De Sábato. Eu colocaria o Andrei, o Galhardo e o Paulinho ali no meio, e esse esquema do Rios caindo pelo lado, com o Riascos mais centralizado. O Riascos tem que ser esse jogador mesmo que tem que tocar pouco na bola. Eu acho que da forma como ele vinha recuando para buscar jogo não é a cara dele. Então o Riascos tem que ser esse cara que pega pouco na bola, tocar para ele dar 2, 3 passos e fazer o gol. Ser aquele cara que empurra a bola para o fundo da rede, que é um jogador que a gente pede tanto aí, o camisa 9 antigo, que a gente tinha muito, né, antigamente no futebol brasileiro, hoje em dia está rareando. Então, é a forma de se escalar o atleta em campo. Então, parabéns aí para o Zé Ricardo pela mudança, que já mudou a cara do Vasco. E agora pegar o Botafogo aí de novo no meio de semana. O Vasco que joga aí pelo empate. E brigar pelo título da Taça Rio. O Vasco é o maior campeão da Taça Rio. Para a gente já garantir aí a vantagem nas semifinais do estadual. Segue aí, Sérgio. Muito bem. Está aí a palavra do Rodrigo Alonso. Nós vamos continuar aqui falando sobre a partida Vasco 3, Botafogo 2, ou Botafogo 2, Vasco 3, partida de ontem no Engenhão. De fato, o Vasco teve uma melhora sob aspecto ofensivo com essa escalação dos 2 atacantes, do André Rios e do Riascos. É interessante, o Vasco tem 2 centroavantes, nenhum dos 2 tem a cara daquele camisa 9 que fica sozinho na área, esperando a bola para fazer o gol. Enfim, embora o primeiro gol do Vasco tenha nascido de uma jogada do André Rios, um complemento desse centroavante, do Riascos, não é muita característica dele. De qualquer maneira, nesse novo esquema do Zé Ricardo, me parece que essa formação,
será a mais proveitosa em termos ofensivos. O Vasco fez 1-0 no primeiro tempo, gol do Riascos. Nos descontos, já nos acréscimos da primeira etapa, o André Gis fez um gol, o segundo gol, um passe que veio do Henrique após uma jogada do Evander. É importante dizer que o Evander participou dos 2 gols do Vasco, tanto no lance antes do cruzamento do André Gis no primeiro gol, como o toque, o penúltimo toque, para o Henrique dar assistência ao André Gis para fazer o segundo gol. Quando o Vasco saiu para o intervalo, diante daquela situação, realmente não se imaginava que pudesse o Botafogo reagir, porque o Vasco não só vencia por 2-0, como vencia jogando muito melhor que o Botafogo. Essa era a realidade. No início do segundo tempo, o árbitro inventou uma penalidade máxima. Nós vamos falar sobre o lance do Rildo, sobre contusão, essas coisas daqui a pouco, mas no segundo tempo, o árbitro, talvez com algum tipo de foi feita sobre ele, marcou um pênalti absolutamente inexistente, uma disputa de bola normal dentro da área, do Wellington com o jogador botafoguense, e esse pênalti modificou o quadro do jogo. O Botafogo passou a acreditar, estava jogando muito aberto, o Vasco teve outras oportunidades de finalização, não fez os gols, e mais uma vez uma bola alta, uma falha, como disse o Rodrigo Alonso, do Paulão, a bola o encobriu, houve uma carga do jogador do Botafogo em cima dele, sim, mas não caracterizou, pelo menos nas câmeras que nós vimos, não caracterizou uma falta, caracterizou uma busca por espaço. E o jogador do Botafogo cabeceou em cima do Martin Silva, e o Martin Silva foi agarrar a bola com uma das mãos, ela pegou efeito e acabou entrando. Esse lance criou um pânico no time do Vasco, porque era uma situação em que o Vasco, de repente, de jogar uma semifinal na quarta-feira e ficar em terceiro lugar na classificação geral, jogar uma semifinal na quarta-feira com a vantagem do empate para vencer a Taça Rio, depois no domingo, em igualdade de condições contra o Fluminense ou o Flamengo, o Vasco passava a uma condição de ter que ganhar a Taça Rio, senão poderia estar eliminado do campeonato, uma vez que o Boa Vista vencia o Volta Redonda por 3-2 e colocaria o Vasco na quinta colocação e ele, Boa Vista, em quarto. Ou seja, o Vasco dependeria dele ganhar a Taça Rio ou de ter que o Flamengo ganhar a Taça Rio para ele fazer uma sequência incrível de jogos em que normalmente ele atuaria precisando o adversário da vantagem do empate. Seriam 3 jogos seguintes nessas circunstâncias. Então seria uma situação realmente muito difícil para o Vasco. A Taça Rio seria a única opção vencer a Taça Rio, sendo que jogaria a primeira partida da Taça Rio na quarta-feira com a desvantagem, ou seja, tendo que ganhar a partida, o adversário jogando pela vantagem do empate. Então, o cenário era todo muito ruim para a equipe do Vasco. Felizmente, aos 38 do segundo tempo, no cruzamento do Pikachu, Paulinho fez o terceiro gol. A partir daí, o Vasco se entrincheirou para garantir o resultado. O Botafogo ainda teve uma grande oportunidade de empatar, não conseguiu. E a vitória veio pelo placar de 3-2. Em relação aos lances polêmicos no que diz respeito à contusão do João Paulo e depois a contusão do Rildo. O lance do Rildo, aos 2 minutos do primeiro tempo, foi evidente que houve uma disputa de bola e imprudência do jogador, mas jamais a tentativa do jogador quebrar o adversário. Ele foi imprudente, como o jogador do Botafogo levantou a perna e ele levantou um pouco mais a perna. E no movimento em atingir a bola, acabou atingindo a perna do jogador do Botafogo. Mas não foi um lance proposital. O que tem sido dito pela imprensa a respeito do lance, que teria sido algo feito no intuito de tirar o jogador do Botafogo, qualquer coisa nesse sentido, que o jogador do Vasco, teve um desses comentaristas de Twitter, o jogador do Vasco deveria ficar tanto tempo fora quanto o jogador do Botafogo ficaria machucado. Isso tudo é uma grande bobagem. A verdade é que o lance foi um lance casual mesmo, não teve intenção. O Rildo é um atacante, não é um jogador de lances desleais, muitas faltas, etc. O jogador tem muita vontade, tem muita velocidade. Aquele início de jogo, a vontade de vencer, aquele ímpeto inicial, e acabou na dividida, ocorrendo o problema. Já a contusão do Rildo, ela foi absolutamente proposital do jogador do Botafogo que a cometeu. Ele deu uma entrada no ombro do Rildo, que a bola já estava do outro lado, ele não estava visando a bola, ele visou realmente jogar o Rildo lá para fora das 4 linhas, e qualquer tipo de consequência que se dane. E aí houve a luxação do ombro do Rildo. Mas você está comparando a luxação do ombro do Rildo com o jogador do Botafogo que quebrou a perna? Não. Eu estou comparando as intenções. A intenção do jogador do Botafogo foi, de fato,
compensar alguma coisa que ele entendeu que foi feita pelo jogador do Vasco de forma proposital, que não foi verdade. E com isso, o jogador fica 4 semanas fora sem jogar. O atleta do Botafogo pode ficar a temporada inteira sem atuar em função daquilo que ocorreu. E, evidentemente, que o prejuízo maior é do Botafogo, sob o aspecto prático da coisa. Por quê? Um quebrou uma perna, outro teve uma luxação. Mas a intenção do Rildo não foi de quebrar a perna do jogador do Botafogo. A intenção do jogador do Botafogo foi de jogar o Rildo para fora das 4 linhas. De tal forma que criou uma luxação do Vasco. Mas são aspectos do jogo, não é o fundamento do jogo. É claro, o Botafogo perdeu uma peça importante aos 2 minutos. É claro, o Vasco foi altamente prejudicado com pênalti marcado contra si inexistente aos 6 minutos do segundo tempo, mas, fundamentalmente, a vitória do Vasco, se nós fizermos um apanhado, ela foi justa. O Vasco venceu, que jogou um futebol melhor do que o da equipe do Botafogo. Os gols foram marcados, como eu falei, o Riascos aos 37 do primeiro tempo, André Gis aos 46 da primeira etapa, Rodrigo Lindoso de pênalti aos 5, Brenner aos 22, Botafogo aos 22 e Paulinho aos 38 do segundo tempo. E só para rebobinar um pouquinho, falar a respeito dessa questão da substituição que causou uma certa, vamos dizer assim, uma certa chateação da torcida do Vasco no momento do jogo do Vasco Universidade do Chile, que o Rodrigo falou aqui, que poderia ser colocado no cabeça de área, no caso do André, o Bruno Cossenday, não me lembro se o Bruno Cossenday estava no banco, seriam as opções do André ou do Bruno Cossenday. Ali o técnico pensou em realmente forçar a equipe ofensivamente, colocar o Evander como volante, para tentar fazer com que ele, Evander, que não estava conseguindo funcionar como chamado terceiro homem de meio campo, ou homem da linha de 3 que ficava no centro, centralizado para fazer jogadas. O Wagner não estava mais em campo, então a opção, o Wagner foi substituído pelo Paulinho do primeiro para o segundo tempo, então a opção foi de tentar fazer o Vasco ser mais ofensivo. É aquela história, o Evander não estava numa boa noite, o jogo não andou por ali, o gol não foi pelo fato do Vasco ter um cabeça de área só, o gol uma falha do Paulão, o Vasco perdeu um gol, como eu falei, 3 minutos antes, mas no futebol as coisas são tentadas e não dão certo, normalmente a conta vai para o treinador. Era uma situação de jogo ali, cerca de 20, 21 minutos do segundo tempo, mas precisava efetivamente da vitória, e foi uma tentativa do treinador. Eu não achei um absurdo o que ele fez, eu achei que foi uma tentativa, uma forma de tentar com um jogador que já atuou de segundo volante várias vezes, o Evandro, que ele tentasse empurrar a equipe da Universidade do Chile para frente. Acabou que nesse jogo contra o Botafogo ele entrou com o André Gils e o Riascos. Foi uma formação que, de certa forma, teve presente naqueles últimos 20 minutos, 25 minutos de jogo contra a Universidade do Chile. E parece ser a nova formação. O problema maior que nós tivemos, de fato, ali foi a atuação do Evander. O Evander não foi bem. Foi a partida inteira ele não jogou bem. Ele é um jogador que, eu volto a falar, quando o Vasco perdeu o Nenê, no início desse ano, nós dissemos, o Vasco precisa ter um organizador nesse time, precisa ter um jogador que você coloca a bola no pé dele, ele vai saber o que vai fazer com a bola, ele pode prender a bola, ele pode segurar a bola no ataque, ele pode tentar um lançamento, vai acertar e vai errar, mas normalmente você pode dar a bola nele. E esse jogador hoje no Vasco é o Evander. Espera-se do Evander que ele faça isso. Temos o Giovanni Augusto. Ok, mas o Giovanni Augusto está machucado. E o Giovanni Augusto, quando entrou na partida contra a Portuguesa, não fez um grande jogo. É um jogador que vem de um período de más atuações, de um período de más participações nos clubes pelos quais ele passou. Embora o Corinthians tenha feito um gol importante ano passado, uma partida contra o Atlético Paranaense disputada no campo do adversário, mas não vem bem. Então, neste tipo de cenário, o Evander é fundamental. E ele, sendo um jogador fundamental, ele tem que querer jogo o tempo inteiro, tem que se movimentar o tempo inteiro. Ele tem que sair da marcação o tempo inteiro. Quem tem que acelerar o jogo é ele. A coisa passa para ele. Mas ele não é um, sim, mas ele é o centralizado. Quando o Vasco joga com a linha de 3, ele é o centralizado. Na função de segundo volante, hoje, muitos segundos volantes no futebol mundial saem para o jogo e acabam sendo os organizadores da equipe. Ele ficou com
essa possibilidade, essa opção, e também não funcionou. E a torcida acabou pegando no pé dele. Volto a falar, não resolve, não vai fazer com que ele jogue bola. Mas o problema foi o não funcionamento dele. O time inteiro jogou mal, o time inteiro dependeu muito dele. Pode-se dizer isso. Com a saída do Wagner, mais ainda. Porque a organização de jogo, para uma equipe que atua contra um adversário muito entrincheirado, ela é fundamental. Quebrar linhas é fundamental. Não foi à toa que o Rildo entrou para ser um jogador de velocidade, para tentar quebrar linha, para tentar fazer com que a equipe do Vasco tivesse uma forma de atuar mais agressiva. Mas não deu certo. O Vasco, como disse o Rodrigo, atuou muito nervoso, atuou muito, como se estivesse muito pressionado pela vitória e acabou sofrendo a derrota. Eu vou agora comentar a respeito do campeonato estadual, campeonato carioca. Existem algumas criações que são feitas a respeito do que se deve ou não valorizar. O Vasco já jogou uma Taça Libertadores em 1985, preocupado porque estava jogando o Campeonato Carioca. Já disputou uma Taça Libertadores em 1980, preocupado porque estava jogando o Campeonato Brasileiro. O torcedor muito mais preocupado com uma competição, o torcedor muito mais preocupado com outra competição. Então, isso precisa ser visto. O Campeonato Taça Libertadores de 85 foi disputado ao final do Campeonato Brasileiro de 85. O Vasco estava eliminado, estreou contra o Fluminense e empatou de 3-3. Mas o decorrer dos jogos aconteceram no primeiro turno do Campeonato Carioca. Alguns jogos aconteceram no primeiro turno e na época se viu uma preocupação muito grande com o Campeonato Carioca. E aí, quando você vai disputar, por exemplo, a Taça Libertadores de 1980, 1975, você teve o mesmo problema. Tinha outros campeonatos. A ideia da época era essa. A ideia hoje é que a Taça Libertadores é uma competição fundamental e é importantíssima, leva evidentemente a outros títulos, mas não se deve perder de vista o campeonato estadual. O campeonato estadual é um título. Você ganha um título e isso fica registrado na sua história. Uma vez me disseram, mas você prefere ganhar uma Copa do Brasil ou ganhar um tricampeonato estadual? Um tricampeonato estadual. Ah, mas você vai para a Taça Libertadores? Sim, mas são 3 títulos. Se a cada Copa do Brasil que um ganha, o Vasco ganha 3 títulos, o Vasco em 9 anos ganha 9, o outro ganha 3. É difícil para o torcedor entender isso, porque é uma tentativa de valorização. Agora, se fosse realmente algo que não tivesse importância, a televisão não comprava do jeito que comprou o campeonato estadual no ano passado por 8 anos. Ela não fazia com o Campeonato Paulista um termo contratual dizendo que os times do Campeonato Paulista não podem jogar outra competição interestadual, só tem que jogar o Campeonato Paulista. Porque o Campeonato Paulista é mais importante que o Campeonato Carioca, é mais difícil que o Campeonato Carioca. É um campeonato que um dos 4 normalmente vai ganhar, como o Campeonato Carioca, um dos 4 vai ganhar. Com exceção de um ou outro clube que já ganhou o Campeonato Paulista ao longo dos seus 100 anos, 100 e tantos anos de história, de repente você teve aí 2 ou 3 clubes que ganharam, no momento em que o Campeonato Paulista ficou muito claro as forças, Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians, você teve ali alguns... E a Portuguesa, que foi um clube grande durante muito tempo, como aqui no Rio, a América foi. Você teve aqui no Rio, você tinha América e Bangu, lá você tinha Portuguesa. Você vê o número de campeonatos que essas equipes passaram a ganhar, é a esmagadora maioria. Como no Rio também é a esmagadora maioria. O último time que ganhou o campeonato estadual, que não foi um dos 4 grandes, foi o Bangu em 1966. Em São Paulo, na década de 60 para cá, você teve a Portuguesa, que ganhou em 73, teve o Bragantino, que ganhou em 90, a Internacional de Limeira, que ganhou em 86, e o São Caetano, que ganhou em 2002 ou 2003, se não me engano. 2002, 2003? Não, 2004, exatamente. 2004. 2003 ganhou o Corinthians, 2002 ganhou o São Paulo. E é isso. Normalmente ganha um grande e as coisas vão acontecendo dessa forma. E é uma competição que faz a história do Vasco. E ela vai continuar fazendo, porque o Campeonato Carioca esse ano não tem importância por motivo A ou B. De repente, chega ano que vem, a imprensa chega à conclusão que o Flamengo precisa de alguma coisa, vai passar a valer porque o Flamengo está precisando.
e aí vai ser empolgante. Ser feito, o campeonato não valia nada, que era o ano do tricampeonato. No final das contas, houve o campeonato, o Vasco foi campeão, mas não devia ser. Em 95, quando você estava falando, o Campeonato Carioca virou a maior coisa da face da terra. Em 1998, no ano do centenário do Vasco, o Campeonato Carioca é só uma porcaria, não vale nada, porque o Vasco, isso daí, vai ter, vou botar WO, que o campeonato não deve valer, perfeito. Em 2001, o Flamengo ganhou o campeonato nacional do Vasco, foi o tricampeonato, e aquilo ali é a fala do século do torcedor do Flamengo, que passa a ser. Então, esse tipo de análise, isso daqui a pouco muda. Esse não vale, o outro não vale, daqui a pouco o outro vai valer. O que vale, meus amigos, é que fica registrado na história, se você ganhou, se você não ganhou. É uma competição que tem a duração hoje de 3 meses. Então, aquele clube que está mais bem preparado, normalmente vai ganhar. Não quer dizer que vai ganhar o Campeonato Brasileiro, não quer dizer que vai ganhar a Taça Libertadores, não quer dizer que vai ganhar a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, mas quer dizer que ganhou um título. E não adianta, não é a mesma coisa que ganhar um Campeonato Gaúcho, não é a mesma coisa que ganhar um Campeonato Mineiro, Paranaense, Baiano, Goiano, Pernambucano, Cearense, não é a mesma coisa, existem 4 grandes. E esses 4 grandes fazem parte da primeira divisão do futebol brasileiro. Então, 1/5 da primeira divisão do futebol brasileiro joga essa competição. E o Vasco tem que buscar vencê-la. Ano após ano, levar com seriedade a competição e buscar vencê-la. E é isso que tem que ser, o Vasco tem que encarar dessa maneira. A notícia boa é a seguinte: o Vasco atua 5 vezes no Campeonato Carioca, em até 5 vezes. Ele não precisa ganhar mais ninguém para ser campeão carioca. Ele pode empatar os 5 jogos e ganhar, desde que ele vença nos pênaltis a final da Taça Rio e vença nos pênaltis a final do Campeonato Carioca. Ele não precisa ganhar mais ninguém. Então, o momento do Vasco nessa competição é um momento muito bom. E apenas um jogo vai ser disputado em meio à definição, a segunda rodada da Taça Libertadores. O Vasco vai jogar no dia 4. Apenas um jogo. O adversário do Vasco numa suposta decisão é o Flamengo. O Flamengo está na Taça Libertadores. Então, se o Flamengo não tiver jogo naquela semana, vai ter na outra, vai ter o mesmo problema. Então, até nisso há equilíbrio. Agora o Vasco tem que se concentrar para vencer o campeonato estadual. Aí nós temos a Taça Libertadores que nós estamos disputando, temos o Campeonato Brasileiro que nós vamos jogar, vamos buscar novamente estar na Libertadores em 2019, e temos a Copa do Brasil, que o Vasco já está nas oitavas de final, o Vasco já entra nas oitavas de final. Então temos que entender, tem importância? É claro que tem importância, isso é balela. Isso não é importante, isso é uma bobagem, que não vale nada. Claro que vale. Vale esse ano, vai valer ano que vem. Só de contrato em televisão tem mais 6 anos. E todos vão valer. Então, a forma de encarar isso por parte do torcedor do Vasco tem que ser de, olha, eu vou tentar ganhar mais um título. O Vasco vai jogar agora para tentar ganhar a Taça Rio. Se ganhar a Taça Rio, é a 11ª Taça Rio que o Vasco ganha. É o bicampeonato da Taça Rio. E o torcedor tem que valorizar o que conquista. E não pode ficar desvalorizando o que conquista, porque ele queria conquistar uma outra coisa. Então, esse tipo de análise é que tem que ser feito por parte do torcedor. Agora, um outro ponto importante. O Vasco hoje, à vista de todos, tem limitações. O elenco possui limitações. Houve um problema muito sério da saída do presidente Eurico Miranda nos últimos 2 meses, nos últimos 3, 4 meses de gestão, mas principalmente os 2 últimos, com relação a trazer jogadores e haver gente interessada que os jogadores não viessem para o Vasco, briga política, e aí alguns atletas puderam ser trazidos, outros não. O Vasco perdeu um jogador titular, que era o Anderson Martins. O Madison era um jogador titular no time do Zé Ricardo, mas não era vamos dizer assim, uma unanimidade na torcida do Vasco. Seria importante ter um outro lateral. O Vasco, o jogador Rafael Galhardo não acertou nessa posição para poder fazer frente e disputar a posição com o Iago Pikachu. Mas tudo bem, é um problema. Mas perdeu efetivamente o titular, que é o Anderson Martins. E logo na entrada da nova gestão, o Vasco perdeu um outro titular, que é o Nenê. Isso precisa de reposição. Os zagueiros que foram trazidos não repõem o lugar do Anderson Martins.
São zagueiros muito inferiores ao Anderson Martins. O Paulão é um jogador que pode jogar, se um Breno jogar do lado dele, jogador da categoria do Breno, claro que pode. Mas hoje o Vasco tem uma zaga que tem uma dificuldade imensa de sair jogando. Você toca a bola para os zagueiros, ou eles vão dar um toque para o lado ou vão dar um chutão para frente. Isso é importante no futebol. Você tem uma saída pelo zagueiro. Você tinha a expectativa da volta do Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano não voltou o jogador. O Vasco trouxe o Riascos, que não é um 9, vamos dizer assim, de ofício. Ele está sendo um 9 agora, nessa nova tentativa do Zé Ricardo, em que joga o Rios com ele. Vamos ver se acerta, mas o Vasco precisa de um centroavante. O organizador de jogo, que era o Nenê, um jogador do talento do Nenê, da capacidade técnica do Nenê, do perigo que era na bola parada do Nenê, o Vasco não tem um jogador para substituí-lo. O Vasco trouxe o Giovanni Augusto. Ele pode ajudar, mas você não pode carimbar aquele jogador que resolve as situações. Então, nessas posições, o Vasco precisa. Ficou claro, para mim já era claro há mais de 2 anos, o Vasco precisa ter um goleiro reserva. O Vasco hoje tem o Gabriel Félix, que é um garoto. Eu acredito muito no João Pedro, acho que o João Pedro é um goleiro com muita capacidade, um goleiro que daqui a pouco poderá efetivamente ser da equipe, pelo menos brigar pela posição, até porque o Martins Silva é um goleiro que talvez aí jogue até o final de 2019, não acredito, não sei se chega a 2020 jogando na equipe do Vasco, mas ainda é cedo, e o Vasco precisaria ter um outro goleiro. Vai faltar, por exemplo, agora na Taça Rio, vai jogar semifinal e a final, chegando à final, sem o Martins Silva. É claro que nós temos que dar todo o apoio ao Gabriel Félix, mas é um goleiro que ainda não está devidamente pronto. Então, são problemas que precisam ser resolvidos. Aí, você vai ouvir da direção do Vasco o seguinte: bom, mas eu não tenho dinheiro. Meus amigos, o que o Vasco vivencia desde que eu acompanho o futebol é não temos dinheiro. Com a exceção do período do National Bank, onde o dinheiro rolou do Vasco para cima e para baixo, normalmente, e naquele período ali de 1988, 89, quando o Vasco vendeu o Romário, vendeu o Giovanni, teve time para montar o time do Campeonato Brasileiro 89, a situação é não termos dinheiro. Tem que se fazer, há de se fazer alguns investimentos para buscar algo. Se fala da gestão do presidente Eurico Miranda, que ao final da gestão, que foi isso, foi aquilo, o que aconteceu ali foi o seguinte: até o final de 2016, tudo estava rigorosamente pago. O Vasco tinha 500 acordos cumpridos, 500 que eu digo é força de expressão, cumpridos, os salários todos em dia, toda aquela situação, pagando penhoras, quer dizer, saindo de penhoras, pagando valores absurdos na FIFA de dívidas que estavam sendo cobradas, os problemas com o Profut, enfim, tudo o Vasco. Só que o Vasco ficou muito bem até outubro, mas de outubro, até o início de outubro, mas de outubro e novembro o time caiu muito de produção, chegou-se à conclusão que ia ter que fazer uma troca naquele time do Vasco, tinha que rejuvenescer a equipe, etc. E teve que ir para o mercado, o Vasco teve que ir para o mercado. E quando você vai para o mercado, você vai ter que gastar. O Vasco foi o clube que menos gastou para trazer jogadores, mas ele trouxe jogadores com salários que eram muito maiores do que lá estavam. O Vasco trouxe 16 jogadores ao longo de entre o final de 2016 e o ano de 2017. E a expectativa era de venda do Douglas, que ocorreu, e a possível venda de mais um jogador, que deveria ter sido o Paulinho. Poderia ter sido vendido ali em julho, agosto, se não me engano, de 2017. Mas por que se fez essa aposta? Porque o Vasco queria fazer um upgrade, ele queria passar para a Taça Libertadores, um clube que em 2015 caiu para a segunda divisão, em 2016 já disputou, em 2017 queria passar para a Taça Libertadores. Porque à medida que você passa para a Taça Libertadores, você já passa automaticamente para as oitavas da Copa do Brasil, você já tem um rendimento pelo fato de estar na competição, a possibilidade de um patrocínio maior, a marca valoriza, enfim, fez-se um investimento. E aí, quando você faz esse investimento, você começa a trabalhar com a pressão do vermelho, de estar no vermelho. E a tua expectativa é, conseguindo o objetivo, que você obtenha os frutos disso.
Como no Vasco houve uma troca de gestão, e quando você troca gestão, você troca princípios, você troca forma de trabalhar, você troca a forma de ver e conceber as coisas, pouco foi feito em relação a isso. O Vasco, ele permanece com um problema de ordem financeira, que não é dos mais complicados, em tendo um ativo como existe o Paulinho. Hoje, a venda do Paulinho resolve o problema do Vasco em relação a todas as dívidas que o Vasco tem, para girar para o mês seguinte, resolve tranquilamente todas as dívidas que o Vasco tem. Se o Vasco vendesse, se pudesse vender hoje não dá para vender, porque quer dizer, até dá, mas não é o normal, porque a janela não está aberta. Mas aí, fazendo isso, você resolve esse problema. Só que a questão é a seguinte: você resolve esse problema do Paulinho, a venda do Paulinho, vamos dizer, em julho. Tá bom, vendi o Paulinho em julho. Só que em julho, o Vasco já jogou metade do Campeonato Brasileiro, praticamente. Já está às vésperas de estrear na Copa do Brasil. Acabou o Campeonato Estadual. Não se sabe em que lugar vai estar no Libertadores, se vai estar dentro, se não vai estar dentro. E esse time precisa andar. Então, você trazer jogadores hoje, eles são importantes dentro dessa filosofia. O Campeonato Brasileiro começa no dia 15 de abril, ou seja, o Campeonato Brasileiro começa exatamente daqui a 27 dias. Ou 28, considerando que março tem 31 dias. Então, são 4 semanas, praticamente 4 semanas. O Vasco vai jogar o Campeonato Brasileiro com esse time, com esse elenco, ou ele vai ter que trazer jogadores? Essa fase de grupos da Libertadores, o Vasco teve um tempo entre o final da pré-Libertadores e o início da Libertadores para trazer jogadores. O Vasco não fez isso. O único jogador que ele trouxe foi um cabeça de área vindo da Ferroviária. Ah, mas é difícil. Vamos investir, vamos buscar quem invista. Olha, esse jogador vem, vamos fazer aqui uma negociação. Se o jogador for bem, o Vasco conseguir uma venda, alguma coisa, você tem um percentual, qualquer coisa, enfim. Discute-se isso com empresários, discute-se isso com o próprio clube que você tenta o empréstimo. Tem que ir ao mercado e buscar isso. Porque senão, você fica esperando, vai começar o Campeonato Brasileiro e as equipes estão todas formadas e o Vasco aí vai ter que ir ao mercado. Em que circunstância? No desespero? Porque não tenham dúvida, no desespero você paga mais e contrata pior. Agora você tem uma situação ainda, o Vasco está nas finais do Campeonato Estadual, o Vasco está na Taça Libertadores, o Vasco vai iniciar a disputa no Campeonato Brasileiro, tem uma Copa do Brasil para ser jogada no segundo semestre, entrando nas oitavas de final. Hoje, ir para o Vasco é um negócio bom. Ah, mas o Vasco não está pagando em dia, não está pagando. O Vasco não tem um problema lá atrás, de dezembro, 13º, e parece que vai pagar essa semana, está esperando o dinheiro do mecanismo de solidariedade esportiva para pagar os salários referentes ao mês anterior, evidentemente, nós já estamos em março. E tudo bem, vamos seguindo. Agora, precisa investir nisso, precisa acreditar. Ah, mas é um risco, mas precisa ser feito isso, porque o risco muito maior é você iniciar mal o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, esse Campeonato Brasileiro, você está mal, para recuperar, você começa a ter que trazer jogador no desespero. Então, vamos pensar em trabalhar a situação de agora, entendendo que o quadro ainda é um quadro confortável. Várias competições não se iniciaram. A Taça Libertadores, o Vasco está numa situação um pouquinho complicada, mas uma vitória fora reverte tudo isso. O Campeonato Estadual, o Vasco tem chance de ganhar. Brasileiro, Copa do Brasil não começaram, mas a forma de se pensar tem que ser dessa maneira. Não adianta dizer ou ficar jogando na imprensa a situação financeira. Primeiro que isso é fugento. Você fica falando da situação financeira, o cara que vai negociar contigo, a situação financeira é ruim, né? Então, isso já é um erro administrativo. É um erro conceitual e administrativo. O grande problema, a grande diferença, isso não é tão difícil de entender. O presidente Eurico Miranda pegou o Vasco em dezembro de 2014, a situação do Vasco era catastrófica. Não tem comparação com a situação do Vasco de janeiro de 2018.
Mas o que ele fez? Ele jogou para cima. Ele foi buscar no mercado, ele foi buscar empréstimo, ele foi buscar isso, foi buscar aquilo, foi tentar montar o time, ganhar um campeonato estadual. Foi na Copa do Brasil com chance de ganhar, terminou nas quartas de final. Nós já falamos aqui 500 vezes do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, o Vasco foi prejudicado pela arbitragem, etc. Mas entrou em 2016 para ser campeão invicto, manteve os jogadores, todos tinham sido destaque em 2015, os manteve em 2016, jogadores que tinham proposta para ir para a Libertadores, só preferiam ficar no Vasco. Jogou 2016, conseguiu aquela invencibilidade de 7 meses, né? Maior invencibilidade de jogos oficiais da história do Vasco. Deu problema no final de 2017, vamos então montar para 2018, vamos fazer um time muito forte e tal. Com todos os problemas que o Vasco teve em 2018, o Vasco foi para a Libertadores, o Vasco perdeu 6 manos de campo, o Vasco teve vários jogadores lesionados por longo período, o caso do Luiz Fabiano, o caso do Kelvin, o caso do Muriqui, que depois acabou saindo, o caso do Ramon, que se machucou no meio do final da competição. E mesmo assim, o Vasco foi chegando, conseguiu a vaga para a Libertadores. Então a forma de trabalhar é essa. Ficar com a história, não, mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho. Esse é um problema eterno. Aconteceu várias vezes isso na história do Vasco, nesse período. O Vasco montou, por exemplo, em 1984, um time que tinha feito uma péssima campanha no Campeonato Carioca de 83 para ganhar o Campeonato Brasileiro. Teve que desfazer o time 8 meses depois, porque precisava pagar. Não estou dizendo aqui para fazer e depois não pagar ninguém. Você tem que fazer sabendo o seguinte, eu estou correndo esse risco, depois eu vou ter que pagar, senão vira movie. Né? Monta um time, pega uma série de jogadores, não paga ninguém, depois daqui a 4, 5 anos ninguém anda. Aliás, você mesmo não anda depois de 2 anos de gestão. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é você fazer determinadas contratações. Citei esse exemplo de 84 porque ele é, vamos dizer assim, didático. Né? O Vasco trouxe, no início do ano, o Vasco trouxe o Pires do América, o Ayrton do América, o Artuzinho do Bangu e o Mário do Bangu. No final do ano, o Vasco já tinha vendido o Artuzinho para o Corinthians, o Mário já tinha sido emprestado com valor para a equipe do Grêmio, também do Grêmio de Porto Alegre. Então, o Vasco, isso já aconteceu várias vezes. O Vasco monta o time, tem alguns jogadores. O Vasco em 87, ele trouxe o Tita para ganhar o Campeonato Carioca, o Tita foi embora para a Alemanha. Ele trouxe o Dunga para jogar o Campeonato Carioca e foi embora para a Itália. Mas foi por quê? Eu não ganho o campeonato se eu não tivesse esses 2 jogadores, então eu preciso trazer para ganhar o campeonato. E é assim que tem que funcionar. Eu vou fazer um campeonato brasileiro, eu estou falando, eu preciso de um goleiro reserva, eu preciso de um zagueiro que me dê confiança, eu preciso de um centroavante que possa efetivamente sustentar o time durante o campeonato brasileiro, eu preciso de um organizador de jogo. E eu já tenho aqui o Evander, o Riascos, eu já tenho o zagueiro, o Breno, a zaga com o Breno e o Paulão, que era a zaga que começou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu já tenho o Martins Silva no gol, vai sair poucas vezes do gol. Tenho a esperança do João Pedro, mas eu tenho que trazer outros jogadores, o goleiro, o Beck, o organizador do jogo, o centroavante. Cabeça de área, o André ainda não me convence, o Dessato é um bom jogador, o Elton tem altos e baixos, o Bruno Cossendê ainda não teve muitas oportunidades. Eu acho então que seria interessante. Então vai atrás de um volante, para te dar mais sustentabilidade. A ideia é que você busque jogadores que façam com que você tenha um elenco com opções. Para você poder ir para o Campeonato Brasileiro, tranquilo, dizendo o seguinte, eu volto ao Campeonato Brasileiro em 2018 para disputar a vaga para a Libertadores. Que esse é o meu objetivo em 2019. Mais dificuldade financeira eu vou ter agora, vou ter mês que vem, vou ter daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Porque você não dobra a dívida de um clube como foi dobrada em 6 anos, você não vai ter problema. Claro que você vai ter problema. A situação do Vasco até 2008 era uma. Mudou completamente o patamar em 2014, quando o presidente Eurico Miranda assumiu. Que é um patamar similar ao que o Alexandre Campelo assumiu agora. Até porque eu falei que você tem um ativo que é o Paulinho, que só o Paulinho resolve os problemas todos que você tem hoje. Então a situação, e você ainda teve o problema da Lasa que não pagou o que tinha que pagar, porque se tivesse que pagar aquilo que foi acordado, esse problema já estaria parcialmente resolvido também. Então, a situação hoje é uma situação que não vai modificar agora, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, é a mesma situação. Ela vai melhorar um pouquinho, você vai conseguir um patrocínio, aí você de repente consegue resolver uma questão na justiça, você consegue uma premiação melhor numa competição, é por aí. E as coisas vão se desenvolvendo dessa maneira. A forma que você tem de fazer é partir para alguns investimentos e esses investimentos te darem um retorno futuro no aspecto técnico.
E aí as outras coisas, as outras receitas vão sendo tentadas com a criatividade que as pessoas têm de dentro da gestão para torná-las fáticas. Então, esse é um ponto importante que precisa ser devidamente ressaltado. Eu queria que o Rodrigo Alonso tivesse vontade aí para fazer um comentário a respeito disso ou alguma coisa a mais que ele queira colocar sobre o tema. Não, Sérgio, só sobre essa questão de reforço, é óbvio que o Vasco tem que trazer reforços aí, principalmente para o segundo semestre. Eu concordo aí que tem que ter um goleiro reserva. Eu acho que o Vasco tem que contratar também um lateral direito para suprir aí, de repente, a vaga do nosso querido Pikachu. O Rafael Galhardo ainda não acredito que esteja preparado para assumir essa posição, e é bom ter um outro jogador também para fazer sombra ao Pikachu. Acredito que tem que ter também um centroavante, contratar um centroavante. O Vasco também tem que recuperar os seus atletas aí que estão lesionados, né? A gente está aí com o Breno, né? O Breno que está lesionado, o próprio Ramon, que eu já citei, o Giovanni Augusto, que felizmente na primeira partida já sentiu uma lesão, e o Kelvin, e agora também o Rildo. Mas eu acredito que o Vasco, fazendo essas contratações pontuais aí, e esses atletas se recuperando das lesões, eu acho que o Vasco vai sim dar uma reforçada no seu elenco aí para o restante do ano, e com certeza fazer um bom papel aí no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O Vasco já vai entrar aí na fase de oitavas de final, e até na própria Libertadores, quando começar a funilar, a gente sabe que começa a ficar mais complicado, equipes mais fortes. Então é isso, eu acho que tem que haver esse reforço, e também a questão tática. Eu acho que, como eu já disse, o Zé Ricardo está aí encontrando uma cara para o Vasco. Eu acho que a gente vai poder fazer um belo papel aí nesse ano de 2018. Sobre a questão de dívidas, infelizmente isso aí não aflige só o Vasco, né? Aflige aí várias equipes do futebol brasileiro, mas como o Sérgio falou bem aí, da forma como o Vasco foi encontrado após a passagem da gestão amarela, eu acho que foi fundamental para a gente poder ter se recuperado financeiramente, a gestão do presidente Eurico Miranda. Teve aquela questão do período das eleições e todo aquele imbróglio lá judicial que teve, e isso realmente atrapalhou nessa questão financeira, mas eu acho que o Vasco vai conseguir se reequilibrar aí, e a gente pode ter aí um final de ano um pouco mais tranquilo, e nos próximos anos conseguir se manter essa reestruturação do Vasco para que a gente possa ter uma tranquilidade. E é lógico, a participação da torcida é fundamental. A gente sempre pede aqui, o torcedor do Vasco, ele tem que se associar, tem que se tornar sócio-torcedor, sócio estatutário, porque a gente não pode ficar só dependendo de cota de TV e de patrocínio. Acho que o torcedor do Vasco, nesse momento, pode fazer a diferença, e se associar no momento é o que a gente pode esperar para uma recuperação financeira aí, esse cenário de crise do país, que a gente realmente as empresas não estão patrocinando. A maioria das equipes do futebol brasileiro tem patrocínio com uma estatal, que é a Caixa. Então é isso, é buscar a ajuda da sua torcida. O Vasco historicamente tem essa ajuda para a gente, como eu disse, ter aí um ano mais tranquilo. Segue aí, Sérgio. Muito bem, então é a palavra do Rodrigo Alonso. Vou falar agora sobre 2 temas rápidos. Primeiro, a questão do CAPES. O Alex Evangelista pediu demissão do Clube de Regatas Vasco da Gama. Problemas que, evidentemente, ele, se quiser, vai ter seus devidos comentários a respeito. Mas o importante é que essa história ela pare de ser reverberada de uma forma ou de outra com relação a equipamentos. Os equipamentos estão no CAPES. Equipamentos são do Vasco. Aqueles equipamentos que estão lá no CAPES são equipamentos... Claro que o Alex Evangelista tem lá o pessoal, alguma coisa pessoal dele. Ele vai querer que a caneta dele fique lá, né? Mas o equipamento que está no CAPES, aqueles belíssimos equipamentos, aquela bela estrutura do CAPES, aquilo é do Vasco. Do Vasco. Tá claro? É do Vasco. Vamos parar de falar bobagem, seja em mídias sociais, seja fake news, qualquer coisa nesse sentido, né? Chega desses fake news que atarantaram a vida do Vasco durante meses a fio.
Então, fora lá os objetos, só as coisas pessoais lá do Alex Evangelista, os materiais, os equipamentos são do Vasco. Bom, isso não precisa dizer mais nada, tá claro isso, fica claro para o torcedor, fica claro para o associado, fica claro para quem torce a favor, para quem torce contra. E agora a questão inerente à reunião do Conselho de Beneméritos. Houve uma convocação para a reunião do Conselho de Beneméritos na próxima sexta-feira, eu vou lê-la para os senhores. O presidente do Conselho de Beneméritos do Clube de Regatas Vasco da Gama, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo 2º do artigo 88 do Estatuto Social, convoca os membros do Conselho de Beneméritos para reunirem-se extraordinariamente no dia 23 de março de 2018, próxima sexta-feira, na sala de reuniões Carlos Alberto Martins Cavaleiro, cito a rua General Almeida de Moura, número 131, bairro Vasco da Gama, Rio de Janeiro, às 11 horas em primeira convocação e às 11h30 em segunda convocação, para tratarem da seguinte ordem do dia: conhecer, discutir e opinar sobre a elaboração do balanço patrimonial do exercício de 2017 e prestação de contas do referido exercício. Rio de Janeiro, 16 de março de 2018, Eurico Miranda, presidente do Conselho de Beneméritos. Então, teremos uma reunião na próxima sexta-feira para tratar dessa questão, repetindo aqui, conhecer, discutir e opinar sobre a elaboração do balanço patrimonial do exercício de 2017 e prestação de contas do referido exercício. Todos sabem, exercício de 2017, que foi o exercício do presidente Eurico Miranda, uma vez que o presidente Eurico Miranda geriu o Clube de Regatas Vasco da Gama do dia 15 ou 16 de janeiro de 2018. Então, está mais do que claro isso, e será foco, tema desta reunião da próxima sexta-feira. Vamos então agora às divisões de base, chamar o Rodrigo Alonso. O Vasco venceu o Botafogo por 2-1, Madureira por 5-0 essa semana, e eu queria passar então a palavra para o Rodrigo Alonso sobre divisões de base do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco se recuperando, hein? Exatamente, Sérgio. O Vasco, que nas duas primeiras rodadas aí teve 2 derrotas, né? O Vasco havia sido derrotado na primeira rodada para o Fluminense, perdeu na segunda para o Goitacás por 2-1 e se recuperou na quarta-feira. O Vasco venceu o Botafogo por 2-1 em São Januário e venceu novamente agora o Madureira. Dessa vez o Vasco meteu uma goleada, 5-0 no sábado. Os gols foram do Lucas Santos, marcou 2 vezes, Hugo Borges, Léo Reis e Rodrigo. O Vasco está ocupando aí a 4ª colocação do grupo, está com 6 pontos. Os que estão na frente, o Resende, o Cabo Friense e o Bangu tem 7 pontos. Então, 1 ponto à frente do Vasco. Consegue aí se recuperar e conquistar essa Taça Rio para tentar o Campeonato Estadual Sub-20 mais uma vez, conseguir a conquista do Sub-20 mais uma vez. Também temos a notícia aí da garotada do Sub-15 no futsal. O Vasco conquistou a Copa Zero, foi campeão invicto. Parabéns aí à garotada, venceu na sexta-feira o Borussia Brasil por 4-2. O Vasco teve aí uma campanha de 11 vitórias, apenas um empate contra esse mesmo adversário, né, do Borussia Brasil. O Vasco empatou com eles na fase de grupos e conquistamos aí o 29º campeonato. O Vasco, que é o maior campeão desse torneio. Então, parabéns aí à garotada do futsal no Sub-15, conquistando mais um título aí para a base do Vasco. Segue aí, Sérgio. Muito bem, agora os esportes amadores com o Rodrigo, com o Yuri Gaspar. Esportes olímpicos amadores, enfim. Legal, uma honra estar falando também do pessoal aí dos esportes olímpicos, dos esportes amadores, paralímpicos. O Vasco faz esse incrível projeto social que orgulha todos os vascaínos, porque essa inclusão social faz parte da nossa história e a gente tem que manter essa chama sempre acesa. Então, futebol de mesa, o Vascão aqui com o Robson Marfa ficou em 6º lugar no Campeonato Centro-Sul Brasileiro da modalidade disco. Ele foi o melhor atleta do Rio de Janeiro na competição. Então, parabéns ao Rodrigo aí no futebol de mesa, modalidade disco. Também falando do futebol de mesa, o Igor Monteiro, né, o nosso atleta, ele fez uma linda tatuagem aí do Vasco e Budapeste, né, em 2014, quando ele foi campeão na modalidade interclubes, né? Então, parabéns ao Igor aí, ele tatuou esse feito com uma incrível homenagem ao Vasco, o troféu com a Cruz Malta lindíssima. Aproveitar e vou falar também do outro Igor, ele é um lutador novo de MMA
e ele colocou a Cruz de Malta na bermuda, ele que fez essa homenagem ao Vasco, torcedor do Vasco, ele fez essa homenagem por amor, enfim, que o Vasco também olhe para esse esporte, que é o MMA, que dispara aí no mundo como de muitos acessos a pay-per-view, de muita visibilidade, é um esporte que cresce muito, e a todas essas modalidades, e parabéns ao atleta Igor Araújo, que fez essa homenagem ao Vasco aí no amor, e ele perdeu a luta, mas com certeza ele vai ganhar as próximas aí, porque a Cruz de Malta vai dar sorte a ele. O basquete do Vascão, a gente tem agora um compromisso no dia 24, contra o Franca, lá na casa do adversário, mas vai ter, pelo menos esse jogo, vai ter transmissão da Band, então vamos ficar ligados aí no nosso basquete, e já em breve estaremos nos playoffs, e aí é aquela coisa, né, torcedor do Vasco fazendo diferença lá no estádio, no ginásio do Vasco, todo mundo incentivando aí para que a gente possa chegar lá em cima o máximo possível para pegar esse caneco. Vou falar só de um assuntozinho rapidinho, do árbitro de vídeo, né? A gente viu a matéria aí do Vasco apoiando o presidente Rogério Caboclo, que todos os times, né, continuem essa luta pelo árbitro de vídeo, e que principalmente não caia essa conta para o Vasco pagar, né, de R$1 milhão para a implementação dessa nova tecnologia, de nosso auxílio à arbitragem, que isso seja aí pela CBF. CBF é uma instituição que está com bastante dinheiro, pelo menos o que a gente vê na mídia é que eles têm bons recursos, então não tem que jogar os times, principalmente o Vasco, esgoelado aí, questão financeira, o futebol tem que andar direito, e a CBF, como organizadora, tem que realmente ficar com esse custo aí, não repassar aos times já estão com uma dificuldade tão grande, e os times que fazem o espetáculo, e a CBF que tem que organizar e fazer o melhor possível, que fique mais justo, né, o futebol, e que seja cumprido as regras, porque a gente não aguenta mais ver na dúvida contra o Vasco, e o queridinho da mídia é sempre exaltado, e eles ganham aí, são super exaltados, e o Vasco, quando ganha, eles minimizam e falam outras coisas aí que não tem nada a ver. E como o Vasco é gigante, eu vou falar aqui também da audiência. O Vasco, pela Fox Sports, teve uma das maiores audiências do canal, então mostra a grandeza aí do gigante da colina, que a gente possa angariar e aumentar a questão de patrocínio, de exposição. Eu já tenho visto, e todos os amigos aqui que frequentam aos jogos do Vasco, têm visto filas e filas lá na salinha do sócio-torcedor gigante. Então está todo mundo aderindo, a gente está com preços super de jogo. Vasco Botafogo, eu paguei R$10 no ingresso. Próximo jogo agora, semifinal do campeonato, Taça Rio, Vasco Botafogo, a modalidade sempre ao teu lado. Você faz check-in, então eu não vou pagar nada. Quem é o Amor Infinito, que paga R$ 24,98 por mês, vai pagar R$10. O sócio-torcedor proprietário do Vasco também tem direito à meia entrada, vai pagar R$10. Basta ele ter a carteirinha do sócio gigante. Basta isso. A burocracia é a única. Fazer a carteirinha do sócio gigante, ele pode comprar o ingresso pela internet, e já com esse desconto todo aí de 50%, vai pagar R$10. Então vamos fazer um bonito no próximo jogo, quarta-feira. A gente teve um bom, razoável público, né? 10 mil e poucos presentes, mas que a gente faça os cânticos e que faça uma linda festa aí no próximo jogo. Tudo bem, vou falar a respeito de um dos temas que o Júlio tocou aí, sobre a força como o Vasco tem em termos de mídia. O Vasco joga essa partida contra a Universidade do Chile, e um tuiteiro, um profissional da própria empresa, pelo Twitter, o João Guilherme, dá a notícia de que foi uma das maiores audiências da história do Fox Sports. Você poderia prever um jogo que só passou nessa emissora e que, evidentemente, trouxe um torcedor do Vasco em peso para assistir. É uma demonstração do Vasco, uma demonstração da força que o Vasco tem. Todos nós conhecemos, já sabemos que o clube possui. Quero tocar num tema agora que eu já falei num outro programa, e vou repetir sobre um outro aspecto agora neste programa, que é sobre esse
mundo de demissões que houve no Vasco no início dessa gestão do Alexandre Campelo. O presidente Eurico Miranda saiu do Vasco em 2008, em junho de 2008. O MUV assumiu. Foram demitidos inúmeros profissionais do Vasco, sem que lhes fossem pagos direitos trabalhistas. Isso atrapalhou na época a base do Vasco. A base do Vasco vinha muito bem, o Vasco vinha de ganhar a Copa do Brasil Sub-17, vinha de ganhar o Campeonato Nacional Sub-15. Era um ano em que subiam jogadores como Alex Teixeira, Souza, o Allan Kardec, o Felipe Coutinho havia sido vendido, mas jogaria no Vasco até 2018, até 2008, não, perdão, até 2010. De 2000, porque eu falei em junho de 2008, portanto ele jogaria por mais 2 anos. O Vasco tinha jogadores surgindo como Alan, tinha uma divisão de base muito boa, o Mirim do Vasco estava 52 jogos invictos e foram demitidos pessoas, não só do setor do futebol, como de outros setores administrativos. Aí foram colocadas pessoas vinculadas à gestão que chegaram. O que aconteceu em 2014, em dezembro de 2014? O Vasco fez algumas demissões? Fez, mas não foram tantas. Não passou nem perto daquilo que foi feito nos tempos do MUV. Houve profissionais que vieram, houve profissionais que tinham vínculo político, que lá estavam antes do presidente Eurico Miranda chegar e que foram contratados depois dele sair, em 2008, e foram mantidos. E a gestão seguiu seu rumo, seguiu seu caminho, até o final de 2017, início de 2018. Muito bem. Entrou um outro presidente, entrou uma outra administração. Ela tem, vamos dizer assim, pelo juízo de valor dela, a possibilidade dela demitir e admitir pessoas? Claro que sim. Agora, se ela vai demitir por razões políticas e vai trazer pessoas que possam vir a ter uma ligação política, dá no mesmo. Eu estou trazendo profissionais que são profissionais gabaritados, então os outros não eram. Como é que você sabe o gabarito de um profissional com 30 dias de gestão, 40 dias de gestão, 20 dias de gestão, 10 dias de gestão? Então, houve, ao nosso modo de ver, uma precipitação e não pode haver uma inconsequência. Qual é a inconsequência? É você demitir cerca de 130, 150 funcionários, não sei exatamente qual o número, mas está por ali, está beirando alguma coisa assim. Essa semana retrasada, se não me engano, eram quase 120, ou quase 115. E essas pessoas vão receber os direitos trabalhistas, está tudo certo, ou não vão ser pagas? Vai se buscar acordos, etc. Como é que vai ser isso? Porque você está dizendo que você está sem dinheiro, mas você está demitindo. E você eu não estou admitindo da mesma maneira que eu estou demitindo. Tá bom. E quem você está admitindo? Vai gerar ônus também, evidentemente. Então, para um clube que está numa situação financeira, dizendo que não tem condição de fazer as coisas, a melhor coisa é não demitir e esperar estar numa situação financeira mais adequada para fazê-lo. E essa história que vem de mídias sociais, vem de um lado, vem de outro, dizendo estão demitidos porque há um vínculo político com quem presidiu o clube, isso é uma grande bobagem. Até porque vínculo político é uma coisa que uma pessoa está no Vasco, ela sai do Vasco, ela muda o vínculo político, ela acha que não tem que estar, de repente passa 2 anos, ela está no Vasco trabalhando, ela já não é mais partidária daquele, passa a ser partidária de outro, isso é absolutamente volúvel. Então, não se pode imaginar que essa questão é a questão que balize o comando de um clube em se preocupando com o aspecto financeiro. Então, há de se ter um determinado cuidado. Essas pessoas são pessoas, muitas vezes, que têm anos de baixo, têm família para criar, têm filhos para criar, têm uma situação de vida que depende daquilo ali. Essas pessoas, elas lidaram com questões de atraso de salário nos últimos meses, e é preciso olhar a questão humana disso aí. Então, quando nós vemos determinadas coisas acontecendo, nós não podemos nos calar, porque houve um exemplo em 2014, houve um exemplo. Alguns foram demitidos? Foram. Não foram muitos. Alguns foram demitidos. E depois foram feitos acordos com essas pessoas que foram demitidas.
Mas volta a falar, não foi uma demissão em massa, desesperada, de tirar. Foi assim. Houve demissões, mas não foi nada estapafúrdio. E o número de demissões agora é um número considerável. Ah, mas o Vasco não precisa ter tanto funcionário. Você já conhece o Vasco com 50 dias para saber que ele não precisa ter tanto funcionário. Eu conhecia com 10 dias, com 15 dias, com 20 dias. Você vai ter um compromisso de você demitir esses funcionários, vai trazendo mais gente. Vai dar no mesmo. Então, a questão não é discutir se o Vasco tem muito funcionário, se o Vasco tem pouco funcionário. A questão é saber o seguinte: eu sei trabalhar com esse número de funcionários aqui que eu quero colocar, ou eu estou simplesmente modificando, trocando um pelo outro? A minha ideia no futuro é modificar. Se é uma ideia de futuro modificar, o pior momento da demissão é o momento em que você não vai poder pagar. Volto a falar que se fizesse, olha, em 30 funcionários aqui, esses 30 eu vou tirar, porque são uma questão estratégica, eu entendo que eles fazem um trabalho muito ruim, etc. Foi visualizado em 60 dias, em 90 dias, em 100 dias. Porque nós não podemos fazer um julgamento, no nosso entender, de uma gestão em menos de 100 dias. Você tem que dar uma gestão de 100 dias para ela poder trabalhar, e você poder analisar, não, ela errou aqui, acertou ali, tal. Muitos pensam em 180 dias, 6 meses, mas enfim. Em 50 você não pode julgar. Tem todo mundo dizendo, não, é uma gestão que está começando. Tal. E os funcionários que lá estão trabalhando, você pode julgar em 30 dias, em 20 dias, em 10 dias, se eles são capazes ou não. Ou eles podem ser capazes, mas se eles têm um vínculo político, gostam do gestor anterior, você não vai tê-los. Como é que funciona isso? Qual é a lógica disso? Claro que existe uma lógica de poder. A pessoa pode pensar, eu quero no meu mandato ter mais gente de confiança comigo, isso não tem problema. Isso é natural. Mas não é você tirar mais de 100 pessoas do jeito que as coisas estão acontecendo. Então, isso tem que ser visto de uma maneira mais responsável, mais consequente, olhar a consequência futura disso. Porque isso é importante com relação ao clube, é importante com relação ao futuro do Vasco de curto prazo. Porque você vai acabar resolvendo as coisas no clube de uma maneira ou de outra, a médio e longo prazo. A curto prazo você pode ter problema. E é uma repetição de algo feito do MUV em julho de 2008, julho, agosto de 2008. Acho que nem foi tão cedo assim, mas aquele início, no segundo semestre de 2008, e que trouxe também, por consequência, problemas de curto prazo e pessoas que ficaram sem o emprego, sem a verba rescisória e com o problema de que naquele ano de 2008, em julho de 2008, nem tinha os salários atrasados de 2008, porque em 2008 os salários estavam todos em dia. Agora as pessoas tiveram problema com relação ao salário atrasado do 13º, dezembro, 13º, mas nós sabemos que essa situação é uma situação momentânea e que, por exemplo, a venda do Paulinho em 3 ou 4 meses resolve a situação como um todo. Por exemplo que é só isso que resolve. Por exemplo, então, seria mais prudente que essas pessoas fossem mantidas e que a questão seja de meritocracia e não outra questão. Esse é um recado que nós estamos dando em relação à gestão, uma gestão que assumiu, se não me engano, lá para o dia 20 e pouco de janeiro, nós estamos menos de 2 meses, mas é o tempo em que já se chegou à conclusão de uma demissão em massa do Vasco. E demissão em massa, normalmente, ela é feita se você quer resolver uma questão premente, não é o caso. Você quer desinchar uma folha desde que você tenha capital para poder pagar aquelas verbas rescisórias, o Vasco não tem. Senão, se torna uma coisa que também traz prejuízo para o clube. Principalmente se ao longo do período, ao longo do tempo, forem preenchidas as vagas com outros profissionais. Que aí vai dar no mesmo. A situação hoje ainda não é essa, mas pode vir a ser. Então, é importante que uma gestão que não se possa cobrar depois de tão pouco tempo,
que ela também não pudesse cobrar a forma do trabalho, ou pelo menos a capacidade do profissional em tão pouco tempo. A verdade é que o Vasco era um clube que funcionava dia após dia, seu quadro funcional fazia o clube andar dia após dia, e vai continuar dessa maneira de um jeito ou de outro, mas em curto prazo você passa a ter problemas. E isso precisa ser muito bem analisado pela gestão. Nós falamos isso durante o período de 2008 para 2009, voltamos a falar agora e estamos falando porque o presidente Eurico Miranda deu exemplo. Volto a falar, houve demissões, mas não foi neste tamanho, não foi desta monta. E isso é importante que as pessoas observem em relação a essa gestão, o futuro dessa gestão e o próprio clube, porque o Vasco é um clube que tem uma característica de ser humanitário. Fundamentalmente, ele busca ser humanitário. Não é à toa que é um clube que não tem nada a ver com isso que eu vou falar com os funcionários em si. Mas é um clube que tem trabalhos de ordem humanitária, social, etc., e não pode deixar de ser humanitário com relação aos seus profissionais, aos seus funcionários. Porque pode não ter sido para essa gestão em determinado momento, mas em vários momentos da gestão, seja do presidente Eurico Miranda, uma antecessora, enfim, essas pessoas estiveram ao lado do Vasco, trabalharam, buscaram, fizeram aquilo que elas conhecem o clube, elas conhecem a estrutura do clube. Isso tudo precisa ser muito bem pesado para se pensar em algo do tamanho que foi feito. É muito grande o número de demitidos no Vasco, infelizmente, e principalmente será absolutamente lamentável essas pessoas não receberem aquilo que têm direito pelo trabalho e pelo tempo, no caso de casa, que tiveram no Vasco. E a hora era a hora mais imprópria, porque é um momento em que o Vasco diz que está com problemas financeiros, então ele também não tem condição de pagar aquilo que deve a esses funcionários, seja dos últimos salários, seja relativo às verbas rescisórias. Bom, vamos então agora para o recado final, não, recados dos nossos ouvintes do Casaca no Rádio, começando aqui pelo Augusto Aristides de Ataída, do Japão. Boa noite a todos os ouvintes deste programa, que é o nosso Casaca no Rádio. Sérgio Frias, Júlio Gaspar, Rodrigo Alonso e Leonardo Miranda. Parabenizo a todos os nossos jogadores e toda a comissão técnica pela vitória espetacular no clássico contra o Botafogo. Foi um jogo de muita emoção até o apito final. E que lindo gol do Riasco, Gileta. Foi sensacional esse gol e foi decisivo para vencermos esse clássico lá no Engenhão. E parabéns ao nosso garoto prodígio Paulinho pelo gol da vitória. Um abraço aí para você, Augusto. Alexandre Vieira, boa noite. Na quarta, lugar de Vascaína no Nilton. Saudações vascaínas. Francisco Silva de Bento Ribeiro. Boa noite para todos. Estamos juntos por um Vasco maior e melhor. Abraço. Daniel da Lapa. Boa noite, Casaca. Maurício do Ceará, acompanhando o Casaca no rádio. Leandro de Volta Redonda. Estamos juntos, Casaca. Washington Fazolato de Caxias. Amigos do Casaca, boa noite. Uma boa vitória num bom momento, mas assistindo o jogo de ontem, fiquei observando a indignação dos comentaristas do Premier com o lance da dividida entre Rildo e João Paulo. O narrador faltou pouco para ele pedir a prisão do Rildo. Apesar de violento, foi uma bola dividida. Apesar do lance ter sido violento, foi uma bola dividida e a foto deixam claro que tentou dar um biquinho na bola, que ele tentou dar um biquinho na bola. Força João Paulo, que se recupere logo. Washington Fazolato, Duque de Caxias. Isso é Vamos Laranjeiras, a nossa atriz do Casaca, ouvindo com o papai. Então, um beijo para você, um abraço ao seu pai e toda a família da Caralícia. Lúcio de Juazeiro, da Bahia. Boa noite, pessoal do Casaca. Estou ligado no programa. Ando chateado com os comentários feitos por essa mídia vagabunda, segundo eles, sobre o acidente entre o Rildo e o João Paulo do Botafogo. Vi um comentário no Esporte Interativo do João Paulo que ia saindo para o contra-ataque. Na verdade, o Rildo que tentou dar um toque na bola para sair no contra-ataque. Essa mídia não gosta do Vasco, pode ser qualquer administração. Isso daí é uma questão em relação a esse lance do Rildo. Muita bobagem realmente foi falada. De fato, ele buscava dividida na bola para poder tentar o lance de contra-ataque e, por uma infelicidade, houve uma imprudência, acabou ocorrendo o que se viu. Felipe Daltos Matheus, João Pessoa, ex-Pavuna, dizer boa noite, mesmo com todos os problemas de ordem pessoal sumido por uns dias, estou na escuta do programa. Vasco, um abraço então a você, meu caro Felipe. Vamos ao recado final dos nossos comentaristas, iniciando pelo Rodrigo Alonso. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Agradecer aí a audiência de todos. Mandar um abraço para o pessoal lá do chat do YouTube, o pessoal lá, debate muito bacana. Mandar um abraço também para o pessoal aí dos grupos de WhatsApp, o Nata Cruz Maltina, o Família Casaca e o Verdades do Casaca.
Bom, sobre essa questão do campeonato estadual, agora é o momento de focar no estadual, até porque o Vasco só volta a campo pela Libertadores no dia 4 de abril. Então a gente tem um jogo aí de quarta-feira importante contra o Botafogo. O Vasco, passando pelo Botafogo, vai ter no domingo seguinte, no dia 25, a final da Taça Rio. E, em sequência, as semifinais do estadual, que estão marcadas aí para o dia 28 e 29 de março. E o Vasco chegando à final, aí sim a gente vai ter esse jogo contra o Cruzeiro entre as duas finais. Então o Vasco chegando às finais do estadual, teriam no dia 1º, dia 8 de abril, o Vasco atuaria no meio de semana contra o Cruzeiro. Então até o dia 4 de abril, foco total no estadual. Acho que agora não tem mais esse negócio de ficar priorizando competição A ou B. Do Vasco, como a gente falou, o Vasco como maior campeão da Taça Rio tem que brigar por esse título e brigar também pelo título estadual, até porque, para aqueles que reclamam, que dizem que o estadual não vale nada, mas eu acho que é melhor ganhar do que perder, né? Eu acho que pelo menos isso na cabeça desse tipo de torcedor, que desvaloriza, e que a gente viu aí, infelizmente, por política, desvalorizar as conquistas do Vasco de 2005 e 2006, a gente espera que esse torcedor entenda, né? Que eu acho que é melhor você ganhar do que você perder. Então, convocação aí para a torcida do Vasco na quarta-feira, invadir lá o Engenhão. Vamos vencer de novo o Botafogo e disputar esse título aí da Taça Rio. Um grande abraço a todos aí, uma boa noite. Muito bem, boa noite agora do Yuri Gaspar. Bom, boa noite, família vascaína. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação. Casaca no Rádio ao vivo, programa feito especialmente para vocês, para essa atualização, essas informações sobre o Vasco, Vasco Raiz, Vasco contra tudo, contra todos. Vou enaltecer aqui os números do Zé Ricardo na frente da equipe do Vasco. São 20 jogos invictos em cima dos clássicos, né? Dos jogos mais importantes. Então, parabéns aí pela marca. A gente, Casaca no Rádio, desde sempre, a gente defende todos os números positivos do Vasco. Tivemos aqueles 34 jogos invictos. Defendemos naquele absurdo, mais de 14 pontos, que a gente foi tungado lá no Campeonato Brasileiro do Rebaixamento. Então, a gente tem que enaltecer. Parabéns aí pelo trabalho, que você continue mais e mais e que traga títulos, né? A gente precisa de títulos, que organize o time o melhor possível, que a galera aí nova da base continue representando, faça diferença. Quarta-feira a gente espera a torcida do Vasco imensa lá no Engenhão, e os preços dos ingressos são acessíveis, e eu queria que o torcedor do Vasco realmente fosse esse jogo, porque além de ser a decisão, uma semifinal, vocês tinham que ver a torcida do Botafogo quando eles empataram o jogo, a felicidade desse povo que empatou com o Vasco, depois da judinha do juiz por ter colocado eles com aquele pênalti, né, de volta na partida, a felicidade deles. Mas quando o Vasco foi lá e fechou lá o terceiro gol, então a gente saiu de lá muito feliz, e que a gente saia nesse próximo jogo, que a gente ganhe esse título aí, porque o vice é sempre a mula larga. Boa noite a todos. Deixo aqui um beijo a dona Helene de Niterói, um beijo à minha irmã Claudilena, um abraço ao seu Juvenil. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasil.